Eu quero me identificar nesse relato como Joana, pois eu vivo com medo todos os dias desde que eu passei por uma experiência assustadora. Todos nós sabemos que existe o bem e o mal. Às vezes vemos isso de forma escancarada, porém o mais perigoso é aquele mal que age pelas sombras. Às vezes um sorriso amistoso pode esconder motivos assustadores. Eu apenas posso dizer que sou da Guatemala e creio que o que eu vivenciei está presente em todos os países na face da Terra. Quando eu era adolescente, na faixa de uns 16 anos, eu conheci um inútil chamado Gabriel. Naquela época eu, apaixonada e iludida, pensei que ele fosse um príncipe encantado, mas eu me enganei. Algum tempo depois de namoro escondida, eu acabei engravidando e eu vivi um inferno. O Gabriel simplesmente fugiu e não quis assumir o filho. A notícia caiu como uma bomba para os meus pais. Eu brigava todos os dias. Desde então nossa relação, que não era boa, ficou ainda pior. Foi quando eu decidi sair de casa. Eu tenho uma amiga, que aqui vou chamá-la de Rocio, que me convidou para morar com ela e dividir o aluguel. A casa era humilde, mas tinha o mínimo necessário para que eu pudesse ter o meu bebê. Eu consegui um trabalho como garçonete em um restaurante. Estava juntando dinheiro para fazer o meu pré-natal e comprar o enxoval da criança. Alguns meses depois, eu dei à luz a um menino. Aqui vou chamá-lo de Guilherme, meu amado filho que sou disposta a dar a vida. Quando meu filho completou 2 anos, foi onde tudo começou. Iríamos passar por algo que eu não desejo a ninguém. Naquele restaurante em que eu trabalhava, eu conheci um cliente chamado Isaac. Ele era um cara jovem de uns 28 anos, era um pouco mais velho que eu. Ele já era freguês conhecido e todos gostavam dele naquele restaurante. Ele sempre foi muito gentil comigo, me tratava bem. E tanto eu como os meus colegas de trabalho percebemos que ele não ia somente para a comida, mas sim por algo mais. Eu percebi que eu era a principal razão e queria a chance de me conhecer melhor. Eu confesso que eu só estava centralizada no Guilherme. Ele foi e sempre será tudo para mim. Não estava interessado em um relacionamento. Eu e o Isaac, porém, já éramos bastante amigos. Às vezes ele me esperava em seu carro do lado de fora do restaurante e me levava para casa. Ele também já era bastante amigo da Rocio, frequentava nossa casa, inclusive até passou o Natal com a gente. Já teve ocasiões quando eu estava na cozinha, ele ficava na sala brincando com o meu filho. Pouco a pouco eu fui cedendo aos encantos daquele homem. Eu percebi que já era hora de eu dar uma chance para o Isaac, ou melhor dizendo, já estava na hora de eu dar uma chance para mim mesmo. Eu via o Isaac como um bom homem. Se nosso relacionamento fosse para um nível mais sério, ele poderia ser um bom pai para o Guilherme, ainda que não fosse o biológico. Eu e o Isaac tínhamos o costume de sair para levar o Guilherme para passear. Sempre tínhamos algo para fazer juntos. Mas em uma certa tarde, algo estava para acontecer. Eu me lembro que combinamos de ir a um parque. Ele chegou no carro e fomos nós 3. Do nada ele mudou a rota e de plano sem me avisar. Eu achei aquilo estranho, mas não disse nada. Ele disse que iria nos levar em uma praça. Quando chegamos no local, eu vi que parecia uma praça abandonada. Havia apenas uns garotos um pouco ao longe que estavam andando de skate. Fora eles não havia mais ninguém. Eu perguntei ao Isaac por que ele nos levou naquela praça. Ele disse que havia um vendedor de bebidas que vendia os melhores sucos da cidade e logo chegaria com sua barraca naquela praça. Eu comecei a notar um detalhe estranho. Isaac sempre foi um cara precavido. Sempre levava uma mochila em seu carro com roupas extras, caso ele necessitasse trocá-las. Porém, naquela tarde ele só estava apenas com as roupas do corpo. Eu não estava cômoda com aquela situação, mas tentava deixar o Guilherme confortável. Estávamos sentados em um banco, quando vi alguém chegar, um homem empurrando um carrinho com bebidas. Isaac foi até ele e comprou 3 copos de suco para nós. Porém, após a compra, o vendedor simplesmente saiu empurrando seu carrinho e foi embora. Eu pensava que ele iria permanecer no local, mas não foi assim. Eu percebi também que os garotos que andavam de skate que eu vi quando chegamos também já não estavam mais lá. Era apenas eu, Isaac e o meu filho. Eu provei daquele suco e dei um pouco para o Guilherme. Eu conversava com Isaac, porém a sua voz começou a ficar gutural e minha mente turva. Meu corpo agora estava pesado. Eu não conseguia abrir os meus olhos até um momento que eu não me lembro mais de nada. Eu acordei em um lugar escuro com pouca luz e percebi que eu estava em uma cama com ambos braços e pernas algemadas na cama.
Eu, desesperada, comecei a sacudir-me para tentar sair dali, mas era em vão. Eu olhei para os lados e meus olhos foram se acostumando com a escuridão. Até onde eu pude ver, eu percebi que eu estava em uma espécie de fábrica abandonada. De repente entrou um grupo de vultos negros na sala. Eu tentei gritar, mas eu tinha uma faixa grossa de pano na minha boca que me impossibilitava de gritar. Aquilo machucava a minha mandíbula. Eu percebi que tais vultos eram pessoas que estavam usando um manto totalmente negro e usavam máscaras, e um deles disse: Ela acordou. Um deles se aproximou e me disse: Seja bem-vinda. Eles tiraram as algemas e me levaram. Eu não tinha força suficiente para ficar em pé devido ao potente efeito do sonífero que eu tinha tomado naquela bebida. Eles me levaram até um pilar e me algemaram. Acenderam uma fraca luz branca. Eu pude ver com mais detalhes que era um local abandonado há anos. Eu vi que todos usavam máscaras brancas. Um deles chegou perto e disse: Se você quer ver o Guilherme vivo, não ouse fazer barulho. Outro tirou a mordaça da minha boca. Eu não gritei com medo do que poderiam fazer com meu filho. Eu perguntei onde estava o Guilherme e onde estava o Isaac. Um deles fez uma expressão negativa. Nesse momento eu caí meio ajoelhada chorando. Porém, um daqueles caras disse que meu filho estaria bem, desde que eu colaborasse. O Isaac trouxe você aqui. Tragam ele. Disse um daqueles caras. Todos eles tinham roupas que pareciam de uma seita. 2 deles entraram empurrando um tipo de maca médica e o puseram um pouco à minha frente. Eles disseram que o Isaac fez o seu trabalho. Foi quando eu percebi o erro que eu cometi ao deixar o Isaac entrar em minha vida. Mais uma vez eu estava enganada. Aquele homem estava envolvido em algo muito sinistro. Eu pude ver uma pessoa encoberta em um lençol. Eles o tiraram e eu pude ver algo perturbador. Ali estava Isaac, e ao seu lado estava um par de olhos e uma língua humana. Eu pude ver que o Isaac estava com a boca e as suas pálpebras costuradas. Ele estava algemado naquela maca. Eu fiquei confusa ao ver aquilo. Ele fazia parte daquilo, mas ao mesmo tempo eu me perguntava o porquê ele está naquela situação. De repente, 2 pessoas entraram carregando um grande quadro. Esse quadro havia a pintura de um ser infernal. Esse quadro foi pendurado na frente do Isaac. Um deles disse: Isaac trouxe você para nós. Porém, ele é o sacrifício, e você será a nossa convidada. Meu coração acelerou, pois eu sabia que algo bizarro estava prestes a acontecer. De repente, um deles entrou carregando meu filho que estava acordado. E quando me viu, começou a chorar e chamar o meu nome. Eu comecei a chorar implorando que não fizesse nada com meu filho, que se fosse fazer alguma coisa, que fizessem comigo, mas não machucassem o Guilherme. O Guilherme estendia seus bracinhos até mim, querendo o meu colo. Eu implorei que me soltassem e que se me deixassem ir, eu mudaria de cidade, mas não contaria nada para ninguém do que eu vi. Um deles disse novamente: Vocês são os convidados e testemunhas. Todos os presentes começaram a fazer uma espécie de oração em uma língua que eu não entendia. Acenderam velas ao redor da sala. Eu pude perceber que o Isaac se mexia na maca. Ele estava consciente. A partir desse momento, o que eu vi foi algo muito pesado. Eu preciso usar uma linguagem abstrata, pois mesmo sendo em vídeo e em respeito, eu não posso mencionar o que eu vi, até mesmo também para não prejudicar o canal. Imaginem um bolo em que crianças gulosas começam a comê-lo pedaço por pedaço. Naquele momento, Isaac era o tal bolo. Eu via aquela cena chocada, apesar do que ele fez eu pedia que eles parassem. Era insuportável ver o que estavam fazendo com ele. Ele se debatia na maca sem poder gritar, porque já não tinha a sua língua. Mas pouco a pouco ele parou de se mexer. Meu filho foi obrigado a ver aquela cena, mas por sorte, por ele ser muito pequeno naquela época, ele não se lembra de nada do que viu hoje em dia. Aquelas pessoas passaram o sangue do Isaac no meu corpo e, pasmem, me obrigaram a comer o pedaço do bolo, dizendo que a única forma de sair viva dali com o Guilherme era se eu fizesse exatamente o que eles pediam, e o grande Deus deles ficaria saciado. Eu estava tentando segurar o vômito com aquele pedaço em minha boca, mas após tanto esforço eu acabei vomitando e implorava para que não fizesse mal a ele. Nesse momento todos tiraram a roupa e fizeram algo que eu não posso mencionar aqui, por respeito, mas que vocês já devem saber o que é. Eu nunca fui tão humilhada em minha vida.
Depois de saciados como se eu fosse um objeto, eu senti uma forte pancada na cabeça e não me lembro de mais nada. Só me lembro de acordar em um grande descampado. Eu olhei para os lados e vi meu filho, que estava deitado no chão. Eu o abracei forte, chorando e aliviada ao ver que ele estava bem. Eu saí com ele nos braços perdida, pois eu não tinha ideia de onde eu estava. Eu consegui chegar em um vilarejo e chamaram a polícia. Eu descobri que eu estava em outra cidade a quase 1000 quilômetros de distância da minha casa. Prestei depoimento à polícia. Eles abriram uma investigação, mas não descobriram nada e tampouco identificaram suspeitos. Eu fui levada para casa. Na minha cidade, eu fui chamada para depor novamente na polícia. Eu comentei sobre o Isaac e cada vez mais a história ficava com pontas soltas. A polícia não conseguiu identificar o endereço do Isaac, nenhuma conta bancária, nada que tivesse vínculo com ele. Talvez Isaac nem fosse o seu verdadeiro nome. Os meus colegas no restaurante disseram que não sabiam onde o Isaac morava. O vendedor de refrescos com certeza estava envolvido ao ter aquelas bebidas com sedativos, mas nunca foi identificado. O caso ficou inconclusivo. Carrego as marcas daquele dia. Vivo em alerta e com medo e aprendi a não confiar em ninguém. E até penso em mudar de país. Mas infelizmente eu sei que essas pessoas estão em todos os lugares pelas sombras. E pessoas ricas e poderosas sabem dessas práticas e até as financiam. Espero que sirva de lição para vocês e alerta. Tenham uma boa noite.